Bem-vindos ao nosso canal, Mistérios e Fenômenos. Vamos falar sobre mistérios e fenômenos ainda não explicados pelos cientistas. Hoje falaremos sobre a Operação Prato, um dos casos mais relevantes e misteriosos já ocorrido na história de nosso país. Mas antes de tudo, não deixem de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho de notificação, que te darei aquele joinha da hora e um coraçãozinho. E também para que o YouTube te atualize sobre novos conteúdos. Dito isso, bora pro vídeo. A Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, para investigar alegações de objetos voadores não identificados, os ditos OVNIs, na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Os objetos observados nos registros militares receberam a visita de corpos luminosos, e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades noticiados pela imprensa local, que relatavam ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977 foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do ICOMAR. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977. Mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionadas à investigação de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. A Operação Prato surgiu dentro de um contexto mais amplo, onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía do Marajó e à capital Belém. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos destes objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram enorme terror entre as populações locais. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com alguns pescadores em fins de abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos no Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. Essa onda surgida no Maranhão também foi acompanhada por outro serviço militar de informações subordinado ao 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que produziu informes de inteligência sem que tenha sido montada uma operação militar específica de investigação do fenômeno. Também se envolveram nas investigações o extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA. Documentos oficiais, jornais da época e documentos militares vazados são os principais registros do período. O acervo oficial é composto por documentos liberados pela FAB e documentos do SNI liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Todos sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre, e os queimados e vampirizados vítimas de experiências de seres alienígenas. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares. Outros militares participantes da operação manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores da comunidade ufológica defendem alternativas não extraterrestres. O fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e à psique humanas e os fenômenos aéreos originados de uma operação aérea estrangeira ou de natureza terrestre ainda não esclarecida. Um dos principais personagens deste caso,
ocorrido em 5 de dezembro de 1977. O capitão da aeronáutica Oranje de Holanda teve que relatar o ocorrido na operação aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Vi luzes." E nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim, distante 70 metros da embarcação onde estavam. O tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um OVNI. E no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão, até hoje, intriga ufólogos. Não saia do vídeo, fique até o final, porque daqui a pouco temos uma surpresa sobre o que os moradores de Colares relataram. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda, lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso, afirma. Em agosto de 1997, Gevaerd recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o coeditor da revista Marco Antônio Petit viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em sua casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido, e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa, com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gevaerd rebate essas versões. Não acredito em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado suicídio antes. Mas, discordando do jornalista Gevaerd, muita gente acredita na teoria da conspiração, e que sua morte foi causada pelo fato de ter revelado muito sobre o caso Prato, e que foi uma forma de queima de arquivo, pois poucos dias depois de ter dado a entrevista contando sobre o caso, ele veio a óbito misteriosamente. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos, vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, uma vila de pescadores a 96 quilômetros da capital. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo.
Logo o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos como o chupa-chupa, ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas, que diziam ter sofrido ataques por luzes, que desciam dos céus e extraíam sangue delas, recorda o jornalista Carlos Mendes, escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará, calcula ter entrevistado 80 testemunhas. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era obra do demônio, ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda, empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçá, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. E até hoje, muitos se perguntam o que realmente aconteceu sobre a Operação Prato em 1977. Muitas dúvidas e questionamentos sobre os aparecimentos chocantes de experiência de contatos de 4º grau, com alienígenas que supostamente aterrorizaram a cidade de Colares e região. E você, o que faria se tivesse essa experiência extraordinária? Fugiria? Filmaria? Tentaria contato? Ou simplesmente sairia dali rapidamente? Deixe nos comentários que te darei aquele coração e aquele joia da hora. Não deixem de se inscrever no nosso canal e deixe seus comentários abaixo, para que possamos te enviar mais vídeos sobre mistérios pelo mundo. Ative o sininho de notificação. Isso faz nosso canal crescer para te trazer mais conteúdo. Muito obrigado. E até a próxima. Fique bem. E falou!